Vale do Canindé FM. Programa O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Muito bom dia, meu amado Rádio 20, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, mais uma vez, chegamos no teu lar pelas ondas sonoras da Vale do Canindé FM 93.7. Eu sou o pastor Marcílio Barros e estaremos juntos até às 8h30. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado porque mais um dia o Senhor nos levantou da cama. Mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de cumprirmos com os nossos deveres, as nossas obrigações. Mais um dia o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui nesse instrumento de comunicação para transmitirmos o caminho da paz. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, meus amigos, nós estamos numa pequena série, falando sobre o desejo de vingança, e hoje eu quero concluir essa pequena série falando a respeito de como conseguir se perdoar. Quando você tem desejo de vingança em relação a alguém que te fez o mal, é uma coisa. Mas quando você sente desejo de vingança por conta de algo que você mesmo praticou, um pecado, algo que você mesmo fez, e você se sente culpado, e você não consegue se perdoar, é outra coisa. E quando o desejo de vingança é contra a própria pessoa? Pasmem, meus amados irmãos, ouvintes e amigos, algumas pessoas chegam a não suportar, chegam a entrar numa grave e profunda crise sem conseguir se perdoar por alguma coisa que fez. E eu quero, para concluir essa nossa série, falar um pouquinho a esse respeito. Sim, o dilema silencioso que muitas pessoas carregam ao longo de décadas, ao longo de anos, com dificuldades de perdoar a si mesmo. Quantas vezes, meus amados irmãos, meus amigos, o peso da culpa insiste em nos lembrar dos erros e dos pecados passados. Decisões mal tomadas, palavras mal colocadas, às vezes até palavras certas, mas na ocasião errada. Quantas vezes decisões erradas que tomamos nos traz o arrependimento e nós nos culpamos por anos, por décadas, por conta disso. E aí, meus amados irmãos, mesmo a gente tendo consciência que pedimos perdão a Deus e que Deus nos perdoou, a si mesmo, aquele sentimento de culpa não sai dos nossos lombos, nós sofremos por conta disso. Mas ouça o que a palavra do Senhor, o nosso bondoso Deus, diz, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim, olha só o que aqui diz lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, com E maiúsculo, porque é Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecados e injustiças são cometidos por nós. E isso nos leva ao sentimento de culpa, ao ponto de nós ficarmos com o desejo de vingança em relação a nós mesmos, por algo que fizemos, por algo que fez a nossa família sofrer, ou está fazendo a nossa família sofrer, por algo que nos faz sofrer, ou faz com que os outros sofram. Ora, mas se Deus, que é justo juiz, já nos perdoou, quem sou eu, quem é você, para continuarmos nos condenando? Para continuar com o desejo de vingança contra nós mesmos?
Se o Deus Todo-Poderoso, que é justo juiz, já nos perdoou, então Ele não nos condena mais pelo que fizemos? Então quem somos nós, meus amados irmãos e amigos, para continuar nos martirizando, para continuar nos culpando de algo que o próprio Deus já nos perdoou? Ora, a cruz de Cristo não foi apenas para que sejamos perdoados por Deus, mas também para que sejamos livres da culpa que outrora pesava sobre nós, da culpa que outrora nos perseguia. Agora, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, meus amados irmãos e amigos, nos deu o livramento do peso da culpa, ao ponto de hoje nós podermos viver mais em paz conosco mesmos e com o próprio Deus. Vivemos em paz com as pessoas, ou seja, tirar definitivamente o peso da culpa. Mas isso só ocorre quando, de fato, nós nos perdoamos. Nós entendemos que Cristo já nos perdoou, e se Cristo já nos perdoou, não há razão para nós continuarmos nos culpando. Tendo em vista que o Senhor Jesus, Ele próprio, já nos perdoou. Olha o que está escrito num texto bem conhecido em Romanos 8:1. Romanos 8:1 é espetacular, porque lá vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que já não andam mais segundo os desejos pecaminosos da carne, mas andam segundo o Espírito. Se não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, por que então eu e você vamos continuar querendo nos condenar? Então, porque eu e você vamos continuar querendo vingar de nós mesmos? Meus queridos ouvintes, nós precisamos entender definitivamente que talvez o seu maior desgaste hoje não seja ser perdoado por Deus, porque Ele perdoa você. Ele já o fez em Cristo Jesus. Mas talvez o seu grande problema seja aceitar esse perdão de Deus. Seja deixar que a graça de Deus esteja restaurando o seu coração, ao ponto de você não sentir mais desejo de vingança contra você mesmo. Pare de se definir pelos erros que você cometeu, pelos pecados que você cometeu. Você já não pode mais ser definido pelos pecados que outrora você cometeu, se você já se arrependeu deles, se você já os confessou e se você já foi perdoado por Deus. Você não é o que você fez ou o que você faz, você é quem Deus diz que você é, um pecador arrependido, portanto, um filho amado, perdoado, redimido, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Então, é isso que você é. Ore com fé, pedindo a graça que vai permitir você se livrar definitivamente do desejo de vingança contra você mesmo. E o Espírito Santo de Deus haverá de curar suas feridas e suavizar a sua vida. Porque é isso que acontece quando nós trocamos o nosso fardo pelo fardo do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu quero orar agora por você. Eu quero pedir a Deus que Ele dê descanso
que alivie o peso da culpa. Bendito Deus e eterno Pai. A tua presença é extraordinária e da tua presença nós não pretendemos sair porque não temos a quem recorrer. Eu oro agora por essa pessoa que está sendo liberta agora do peso da culpa. Eu oro agora por essa pessoa que está sendo agora alcançada por tua palavra e por tua palavra abençoada e agora alcançada pela graça de Cristo Jesus. Por essa pessoa que já entendeu que a carga do seu pecado, do seu erro, já não está mais sobre si, porque Cristo levou sobre ele. E agora pode andar aliviado do peso da culpa, porque já colocou toda a sua esperança e todo o seu cansaço e todo o seu fardo sobre a pessoa bendita de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém.